Então aperta o cinto aí agora. Se você tiver algum problema, máscaras vão cair aí. Você coloca primeiro em você e depois na pessoa do seu lado, porque essa noite o Senhor vai nos pegar, amém? Abre a sua Bíblia comigo em segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38, do 38 até o 41. Eu dei um tema para essa mensagem. Tem aí? Repete comigo: morte na panela. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos dentro da nossa panela. Não é todo alimento que alimenta. Existem alguns alimentos que envenenam e matam. Nós vamos ver essa noite, em nome de Jesus, aquilo que nós podemos nos alimentar, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38 até o 41, diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Pai querido, exaltado seja o teu nome no nosso meio. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor esteja sobre nós. Que essa noite seja uma noite onde tu venhas falar ao profundo do nosso coração. Me esconde atrás da tua cruz, eu te peço. Me tira completamente de cena, mas que através dos meus lábios tu possas trazer ao teu povo aquilo que de fato é o teu propósito. Nos leva a um nível de conhecimento maior, para que possamos nos alimentar de coisas que realmente vão trazer vida para a nossa vida e não envenenamento. Eu te agradeço por esta noite, porque eu sei que tu és Deus nos céus, mas também tu és Deus na terra. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Para que a gente possa entender, Gilgal é um lugar de aliança, é um lugar de formar profetas. Gilgal foi o primeiro lugar que o povo parou depois que eles atravessaram o Jordão. Então o texto diz, coloca para mim o versículo 38, por favor. O texto ele nos diz que, voltando Eliseu a Gilgal, um lugar de aliança, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao fogo, ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. O que Eliseu estava dizendo é o seguinte: olha, ele disse para o seu moço: pega uma panela grande, coloca ela no fogo, coloca as ervas aqui dentro e faz um caldo dos filhos dos profetas. Versículo 39. Então um saiu ao campo. Quantos saíram ao campo? A apanhar as ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Um deles saiu, pegou uma planta, uma erva envenenada, veio até a panela grande, cortou
dentro da panela porque não sabia o que estava cortando e colocou ali dentro para fazer o caldo. Versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, falaram com Eliseu, homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. E o 41 para fechar. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Eliseu pede farinha. Eles entregam farinha nas mãos de Eliseu. Eliseu pega a farinha, ele deita a farinha dentro da panela, e a morte que existia dentro da panela, ela sai da panela, e agora os homens poderiam comer do caldo. Você está comigo aí? Eu separei 5 palavras nesse texto. Uma delas é a panela. A segunda delas é a capa. Amém? Você leu comigo que ele pegou uma capa. A terceira delas é a erva. A quarta palavra é a morte. E a quinta palavra é a farinha. E eu quero começar a falar pela panela. A panela, eu gostaria que você imaginasse a panela como sendo a igreja. Um homem de Deus, ele manda pegar uma panela, uma igreja, e ele manda trazer alimento para dentro dela. Só que em algum momento, uma dessas pessoas sai para buscar alimento, mas ao invés de trazer alimento, ele traz veneno para dentro da panela. E quando ele traz veneno, ele começa a colocar o veneno dentro de uma panela, aonde todos vão comer dela. Então o veneno é derramado dentro da panela, e as pessoas que estão dentro da panela, ou melhor, que vão comer daquilo que está dentro da panela, elas não sabem que aquele alimento é veneno. Estamos juntos? Então quando o veneno é derramado dentro da panela, perceba que o veneno ele não contamina só uma pessoa, mas ele contamina todas as pessoas que comem da panela. O segundo eu disse que é a capa. E a capa, perceba que ela tem um significado exterior. Podemos ver que foi dentro da capa que os profetas trouxeram o veneno. E a capa, muitas vezes, ela esconde aquilo que está oculto. E a capa, nesse momento, eu quero que você entenda que a capa, eu quero chamar ela hoje de religiosidade. Eu quero que você imagine comigo que a capa é a religiosidade. Porque afinal de contas é a religiosidade que traz o conteúdo para dentro da panela. Você está comigo aqui? Então a religiosidade, ela nos ensina que nós temos que ir lá fora, buscar alimento lá fora e trazer para dentro da panela esse alimento. Porque a religiosidade, ela vai sempre ocultar aquilo que nós estamos carregando. E nós só vamos perceber que é veneno ou que é alimento que de fato alimenta quando nós colocamos isso tudo na panela. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre as ervas. As ervas normalmente nós guardamos as ervas, e quando normalmente guardamos e elas são envenenadas, nós guardamos na capa. Nós escondemos as ervas na capa. Porque tudo que a religiosidade nos permite trazer nada mais é do que veneno para dentro da panela. Porque a religiosidade, ela não traz alimento, ela não traz conteúdo, ela só traz envenenamento para dentro da panela. A religiosidade sempre vai permitir que a gente traga alguma coisa, mas esse alguma coisa que a gente traz é algo que só sabe matar vidas ao invés de dar vida para as pessoas. Você está ainda comigo aí? Eu falei para você apertar o cinto. A gente está só começando. O terceiro, ou melhor, o quarto é a morte. E a morte, perceba o seguinte: a morte veio na panela por causa de um envenenamento. E todos nós sabemos que normalmente um envenenamento não mata uma pessoa da noite para o dia, de uma hora para outra. O envenenamento vai matando as pessoas.
Então a morte, eu quero voltar tudo, eu quero que você lembre comigo da panela é a igreja, amém? Eu quero que você lembre comigo que a capa é a religiosidade, as ervas são os conteúdos que a religiosidade traz para dentro da panela, os conceitos, os dogmas, as crenças que a religiosidade traz para dentro da panela, e tudo isso, quando está misturado, vai trazer morte, porque quando a gente se alimenta de algo que não é alimento, normalmente nós vamos morrer. E o que tem acontecido, principalmente com a nação brasileira, é se alimentar de coisas que não traz edificação para o corpo, pelo contrário, traz morte no meio da igreja. O que o Brasil tem se alimentado nesses últimos dias são de conteúdos fracos, de coisas que não têm consistência, são alimentos que, pelo contrário, são conteúdos venenosos, são ervas daninhas, são coloquíntidas, que na verdade vão trazendo envenenamento no meio da igreja e faz com que a igreja se torne doente. E se a igreja não tomar cuidado, a igreja vai morrer. A igreja do Brasil tem morrido por causa de envenenamento no meio da panela. É muito barulho, é muito fogo estranho, mas fogo de verdade que consome, a gente não tem visto nos dias de hoje. Poucos são os lugares em que estão preocupados a falar da palavra de Deus, exalar o bom perfume de Cristo e fazer com que as pessoas sejam alimentadas no seu interior. Porque uma pessoa alimentada no seu interior, ela vai ter alimento para dar e para vender. Por isso a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós entendemos que o nosso verdadeiro alimento não é o pão terreno, mas é o pão que desce do céu, quando nós nos alimentamos do alimento, é aí que a vida volta. E quer que eu te prove isso? O profeta diz o seguinte: ei, me dá um pouco de farinha. A farinha todos nós sabemos que vem do trigo, e o trigo faz pão. Jesus é o pão que desceu do céu. Então quando Jesus entra na panela, aquilo que era morte passa a ter vida. Você está comigo aí? Só existe uma forma de você voltar a ter vida dentro de uma panela contaminada. É só trazendo conteúdo de verdade para dentro da panela, que é Jesus Cristo. E o que você está querendo dizer com isso, pastor? Nós precisamos alimentar da verdadeira palavra da vida. O alimento que desce do céu. A Bíblia é pura, sem nada de colocar nem tirar dela, nem uma vírgula e nem um tio. É simplesmente a palavra na sua íntegra. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, o lugar que aparentemente tem morte, esse lugar vai voltar a ter vida. Um casamento que está falido, o casamento acabou até a farinha chegar, porque quando a farinha é lançada na panela, aquilo que era morte volta a ter vida. Glórias a Jesus. E detalhe é o seguinte: a morte, quando ela chega, perceba uma coisa, um homem ele não se contamina pelo que entra pela boca, mas ele se contamina pelo que sai da boca. Então a morte normalmente chega no meio da panela, no meio da igreja, não por aquilo que vem de fora, mas por aquilo que normalmente está dentro. Porque quando a gente bota para fora aquilo que está dentro, e aquilo que está dentro não é um alimento sólido, não é um alimento que vai trazer mudança de vida, é esse alimento que vai contaminar as outras pessoas. E perceba uma coisa, não envenenou somente um profeta, mas envenenou todos os filhos dos profetas. Existem filhos de profetas aqui nesta casa que provavelmente estão sendo envenenados por coloquíntidas. Essa é a palavra, né? Coloquíntidas. O que significa isso? Que erva é essa? Erva silvestre. Eu gosto do meu professor. Quando eu tenho uma dificuldade, eu vou no Google. Então a erva silvestre, a erva que tem veneno, que tem morte, quando ela é colocada dentro da panela, ela acaba contaminando todos aqueles que fazem parte da panela. E eu não estou falando de panelinha não, amém? Eu estou falando da panela, estou falando da igreja. Eu estou falando de um lugar físico. Eu estou falando de um lugar onde nós nos reunimos. Se eu puder te dar um conselho essa noite, não empreste os teus ouvidos para ouvir coisas que você não foi chamado para ouvir. Se eu puder te dar um conselho essa noite, fique focado somente naquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Não empreste os seus ouvidos para ficar do lado de pessoas que estão contaminadas, porque tem pessoas que já foram envenenadas há muito tempo, e o desejo delas é passar o veneno que está na vida delas para a tua vida.
Tem pessoas que se envenenaram, entenda uma coisa, se envenenaram já há muito tempo, e o envenenamento delas, elas têm prazer de passar para você. Por isso o homem, a morte, ela não entra pela boca, ela sai da boca. Só que a boca diz que, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então essa pessoa ela já foi envenenada no seu coração, e por seu coração estar envenenado, ela coloca o veneno para fora. Ela vai lá fora, ela pega a erva silvestre e ela joga dentro da panela. Jesus nos chamou para dar vida para as pessoas e não para trazer morte. Jesus nos chamou para salvar pessoas e não matá-las. Jesus nos chamou para sermos bênção. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: bem-aventurados pacificadores, não aqueles que criam contendas. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são mansos. Bem-aventurados são aqueles que compreendem o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que comem e bebem da palavra do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que estão preocupados de comer o alimento que desce do céu e não se alimentar do veneno que muitas vezes entra na panela. Você ainda está comigo aí? Coloca para mim Amós capítulo 8, versículo 11, por favor. Eis que vem dias. Diz o? Não é o pastor Léo que está dizendo, é o Senhor. Em que enviarei fome sobre não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvirás. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido. Quanto mais eu me alimento desse alimento, mais eu tenho desejo de me alimentar dele. Quanto mais eu leio as Escrituras, mais eu quero conhecer o meu Jesus. Quanto mais eu queimo por ele, mais eu quero queimar. Cada vez mais que eu conheço o meu Senhor, eu vejo que nada faço por ele. Cada vez mais que eu me esforço para ser um homem melhor, eu percebo todos os dias que eu preciso melhorar a cada dia. Porque quanto mais eu me alimento dessa palavra, mais fome eu tenho dela. Por incrível que pareça, esse alimento, ele não sacia só a tua fome, mas esse alimento te deixa com mais fome desse próprio alimento. Esse alimento te deixa com sede desse próprio alimento. Esse alimento é que vai lavar o teu ser, é que vai remir a tua vida, é que vai mudar a tua forma de pensar e de agir. É somente esse alimento e não as contaminações que esse mundo pode oferecer. Só que infelizmente tem pessoas que ao invés de se alimentarem deste alimento, elas vão lá fora, como aquele homem. Ele vai lá fora para buscar o que está lá fora para colocar dentro da panela. E todas as vezes que você vai lá fora buscar aquilo que só tem dentro, você nunca vai conseguir encontrar. Por isso que existem muitas pessoas frustradas. O que é uma frustração, pastor? Frustração é quando você espera que aconteça alguma coisa e acontece algo diferente daquilo que você tanto esperou que fosse acontecer. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos nos frustrar com Jesus, porque Ele não nos chamou para que nós possamos ser frustrados. Ele nos chamou para saciar o desejo do nosso coração. Quando você conhece as Escrituras, se alimenta de Jesus Cristo, quando você come de fato a farinha, o pão que desce do céu, por mais que tenha morte dentro da tua casa, quando ele chega, toda e qualquer morte tem que se retirar, porque aonde chega a vida, a morte tem que ir embora. Amém? Ó morte, onde está o teu aguilhão? A Bíblia diz que a morte é o último adversário a ser vencido. E a morte não vai me deter e a morte não vai te deter. Porque eu e você somos seres eternos. Nós entramos nesta terra, vamos viver nesta terra por um tempo. E quando sairmos desse corpo, dessa matéria, a Bíblia diz que nós vamos vivificar para sempre com o nosso Salvador. Glórias a Jesus. Pastor, nós vamos reencarnar? Não, nós não vamos reencarnar. Coloca para mim Hebreus 9, 27. Pastor, e a reencarnação? Isso é coisa do diabo. Ah, eu não acredito nisso, pastor. Não precisa acreditar em mim, acredite na Bíblia. E como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Só tem uma vez. Não tem duas, nem três, nem quatro. Não, pastor, porque o homem vai morrer, ele agora vai virar uma borboleta.
Isso é coisa do Satanás. Você acha de verdade que Deus fez o homem mais semelhança dele e vai agora permitir que um homem venha entrar no corpo de uma borboleta? Isso é coisa de gente insana. Me perdoa ser sincero, mas é surreal isso. Porque Satanás, ele tem a forma peculiar dele de agir, e ele sempre tenta fazer a mesma coisa, enganar o povo. Ô Eva, deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade que tu não pode comer de nada desse jardim? Não, Satanás. Não, serpente, eu posso comer de tudo. Eu só não posso comer dessa árvore. Eu só não posso comer dessa árvore. Porque se eu comer dessa árvore eu vou morrer. Não vai morrer nada. Pelo contrário, seus olhos vão se abrir. Você vai ser igual ao Criador. E todas as vezes que a gente tenta ser mais do que aquilo que Deus nos chamou para ser, é a hora que a morte entra na panela e a gente perde a nossa identidade e começa a viver aquilo que Satanás quer que a gente viva. Você ainda está aí comigo ou não? Deus nos chamou para ser uma coisa, e muitas vezes queremos ser além daquilo que fomos chamados para ser. E quando tentamos ser mais do que fomos chamados para ser, é nesse momento em que a morte entra na panela. E só existe uma forma de tirar a morte da panela. Só existe uma forma. É chamando a farinha, chamando o trigo, o pão da vida para dentro da panela. Que quando o pão da vida é lançado dentro da panela, toda e qualquer erva silvestre. Gostei da erva silvestre. Toda e qualquer erva silvestre que está de morte ali, quando é lançado o pão da vida, ela precisa ser retirada. Porque agora a vida entrou dentro da panela e a morte precisa ser retirada. Por isso a Bíblia diz que eu e você... É linda a Bíblia. A Bíblia diz que eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Ele morreu por nós na cruz do Calvário, para que a vida de Deus entrasse na nossa vida. E agora nós que éramos seres que tínhamos tudo para dar errado, a vida de Deus entrou em nós, e agora nós somos seres eternos. E quando a vida entra em mim, entra em você, precisa dar uma metanoia na nossa mente. E a nossa mente precisa ser transformada. Nós não podemos fazer mais do que fazíamos. Não podemos comer mais do que comíamos. Não, é impossível uma pessoa que comeu a morte, agora experimentou da vida, voltar a comer a morte de novo. Isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Você pode até ter um dia experimentado a morte, porque eu um dia experimentei a morte. Mas a Bíblia diz que Ele com mão forte me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia chega ao ponto de dizer que não fui eu que escolhi Ele, mas Ele me escolheu para que eu possa dar fruto, e o fruto que eu venha dar, venha permanecer. Então quando Ele me tira da morte, Ele me coloca na vida, seria insano da minha parte voltar para a morte a me alimentar daquilo que nunca trouxe alimento para mim. Pastor, aonde você está querendo chegar? Eu estou querendo te dizer nessa noite algo muito simples, mas muito profundo. Aprenda a se alimentar daquilo que traz vida para você. Saia das rodas de conversas que trazem morte. Saia de ambientes escuros que têm roubado a paz na tua vida. Saia de relacionamentos. Quando eu digo relacionamento, não estou falando para te separar da tua mulher não. Porque é interessante que o altar, a gente libera palavras proféticas e o povo pensa naquilo que eles querem pensar. A gente tem que tomar muito cuidado para liberar uma palavra, porque a gente fala assim: largue relacionamentos tóxicos. Ele fala assim: é a resposta de Deus, o pastor mandou eu separar da minha mulher. É triste, mas é uma loucura. É isso mesmo. Não, pastor, o pastor liberou uma palavra. É tudo que ele precisava ouvir. Ele estava doido para tomar essa decisão. Aí ele quer que eu venha avalizar, chancelar aquilo que ele está disposto a tomar decisão. Que vá você sozinho para o inferno. Eu estou fora disso. Amém? Eu estou fora disso. A minha Bíblia diz que quando Deus une um homem e uma mulher, Ele une para... Tudo que Deus une é impossível de separar. Pastor, então por que separa? Por causa da dureza do coração do homem. Porque o homem é duro de coração e ele quer ser feliz. E ele acredita que a felicidade dele está nas coisas que ele vai experimentar. Deixa eu te falar mais uma coisa nessa noite. A tua felicidade, eu te falo como um profeta nessa noite. A tua felicidade só está em uma coisa, chama-se Jesus Cristo. Se você comer do pão da vida, você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. E quando você é feliz, você não pensa mais em ter alguém para te fazer feliz, mas você se torna feliz e você deseja agora fazer a pessoa que está contigo feliz. E quando essa pessoa glorifica o Senhor,
quando essa pessoa, ela tem o mesmo pensamento, ela se alimenta do pão da vida, ela se torna feliz. E agora o desejo dela, você imagina um casal, os dois, não agora mais brigando para separar, mas os dois brigando, entre aspas, né? Lutando para um fazer o outro feliz. Olha que coisa linda. Eu vou falar uma coisa para você, minha cunhada está aqui, não me deixa mentir, minha sogra está aqui. Há anos atrás, a minha vontade era pedir a Deus paciência. Se me desse força, eu matava a minha mulher. Eu falo isso de púlpito, ela fala assim, para de falar isso. Eu falei, eu sou verdadeiro. E um dia eu orando, eu falei, Deus, muda essa mulher. Eu não aguento mais, muda essa mulher. Porque a gente sempre vai colocar a culpa no outro, é verdade ou não? Só comigo acontece isso, não? Quantos verdadeiros tem aqui? Tem poucos, tem muitos mentirosos aí. Poucos levantaram as mãos. Eu sou de verdade. Então, muitas vezes eu queria tomar decisões que eram as decisões que eu achava que era bom para mim. E um dia orando, eu falei, Deus muda essa mulher, Deus muda essa mulher. E o Espírito Santo veio no meu quarto com força, parecia que tinha dado um soco na boca do meu estômago. Falou assim, você quer que ela mude de verdade? Então muda você. Mas espera aí, Senhor, mas eu estou certo. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? E eu comecei a mudar. É interessante que a minha sogra fala assim, meu genro, como você mudou? Nem a minha sogra, é mentira, é verdade? Então assim, porque isso é uma decisão. É fácil, pastor? Eu vou dizer uma coisa, foi a coisa mais difícil na minha vida. Porque quando você tem certeza do que você está fazendo, que você tem certeza que é certo, é difícil você tomar uma decisão de mudança, porque você tem certeza que está certo. Mas o grande problema é que nós não precisamos estar certo, nós precisamos é ser feliz. Nós precisamos é encontrar o equilíbrio de um relacionamento, porque um relacionamento não tem a ver com as minhas vontades, tem a ver com a nossa. Um relacionamento não tem a ver comigo, tem a ver conosco. Um relacionamento não é o que eu quero, é o que nós queremos. Um relacionamento não é buscar a plenitude daquilo que eu gostaria, mas é buscar a certeza daquilo que nos completa. Então quando isso entrou na minha vida, eu comecei a mudar com ela. E quando eu comecei a mudar com ela, eu não precisei mais pedir para ela mudar, porque a minha mudança trouxe mudança dentro dela. E aquilo que eu tanto busquei na minha vida, eu percebi que sempre esteve do meu lado. Mas eu, por não ter maturidade, por estar comendo ervas daninhas, ervas silvestres, eu trouxe morte para dentro da minha panela. Mas um dia Jesus Cristo entrou no meu quarto e o Espírito Santo falou comigo, ei, eu sou o pão da vida, eu sou a farinha que vai entrar na tua panela. E quando a farinha entrou na panela, a morte teve que ir embora. E eu pergunto para você nessa noite, se eu tivesse desistido do meu casamento lá atrás, eu hoje não estaria aqui nesse altar pregando para você. Famílias não seriam restauradas nesta casa de oração. Pessoas não seriam transformadas através do Evangelho de Cristo. Porque não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Mas Ele resolveu me escolher para ser pastor desse lugar. Então eu preciso que você entenda nessa noite que as tuas decisões vão impactar diretamente no teu futuro. Aquilo que você não consegue ver hoje, mas você consegue obedecer, porque não tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que Ele quer. Quando você entende isso, você mergulha no Evangelho, você começa a abrir mão de coisas que você gostaria, em troca daquilo que Ele quer que seja feito na sua vida, através da vida dEle. Hoje eu tenho amigos nesta casa, como ainda há pouco ali em cima eu escutei, pessoas que eu amo, que chegaram com as suas vidas destruídas, e o Senhor restaurou tudo isso através da nossa vida. Porque se eu tivesse desistido do meu casamento, como eu vou falar de casamento para alguém que se eu mesmo desistir dele? Como eu vou trazer encorajamento para a vida de alguém se eu mesmo não tive coragem de lutar pelo meu? Você está comigo aí? Eu sei que talvez tenha alguém aqui que está no segundo, terceiro casamento. Deixa eu dizer uma coisa, a decisão que você tomou lá atrás, você já tomou. A partir de agora você só não pode continuar errando. Se você errou em algum momento, você só não pode continuar errando. Pecar é uma coisa e continuar na prática do pecado é outra completamente diferente. Pastor, então Deus me perdoou pelo erro que eu fiz? Claro que Ele te perdoou, porque Ele é Deus, Ele é Pai. O que você não pode é trazer consequências para a tua geração, porque o teu testemunho de vida vai falar muito mais do que aquilo que você conhece de Bíblia. Perceba que não foram homens iníquos que trouxeram morte para a panela, mas foram filhos de profetas.
Eu preciso que você nessa noite entre na mensagem comigo. Foram os filhos dos profetas que trouxeram morte para a panela. Muitas vezes os religiosos trazem muito mais morte para dentro da panela do que os ímpios lá fora. Muitas vezes, homens que se dizem de Deus, que carregam o título de Deus, mas emprestam a sua boca para falar coisas que não devem. Criam contendas, porque uma pessoa magoada, uma pessoa que está com o coração sangrando, por onde ela passa, ela vai destilar o sangue. Por onde ela passa, ela vai começar a magoar as pessoas, porque ela está magoada. Então quem está magoado vai sempre magoar alguém. Quem está ferido vai sempre ferir alguém. Só que nós chegamos na presença de Deus e nós queremos tratar de pessoas sem ao menos sermos tratados por Ele. Eu tenho visto pessoas que estão tão desejosas por cargo, ao invés de se preocuparem com uma restauração familiar primeiro. Pessoas que querem ensinar para os outros aquilo que ainda não aprenderam. Pessoas que querem falar daquilo que não vivem. Você está comigo aqui essa noite? Pessoas que estão muito mais preocupadas de serem exemplo para os outros, porque elas querem ser colocadas num patamar de destaque, ao invés de se colocarem numa posição do menor. Porque Deus honra aqueles que estão lá por baixo, não aqueles que estão lá por cima. Deus sempre pega aqueles que se humilham e Ele exalta. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se exalta, o próprio Deus, Ele abate. Tudo isso está escrito nesse livro, na farinha. Porque quando a farinha ela é jogada dentro da panela, aonde tinha morte começa a ter vida. Aonde tinha destruição começa a trazer felicidade. Hoje acabou o culto de manhã, a gente foi dentro do carro. Perdoa hoje, não, ontem. Estava eu e meu filho Léo. E estava eu e ele sozinho dentro do carro. E ele falou assim: papai, eu quero te falar uma coisa. Eu falei: pode falar, meu príncipe. Ele falou assim: papai, eu tenho muito orgulho de você. Eu quando crescer eu quero ser igual a você. Eu amo ver o seu amor por Jesus, pai. Eu amo ver você ajudar pessoas. Eu não fico dizendo para o meu filho: você tem que ser igual ao seu pai. Não, eu nunca falo isso para o meu filho. Eu falo para ele: você tem que ser igual a Jesus, filho. Você tem que ser igual a Jesus, filho. Você tem que amar pessoas. As pessoas, eu sou verdadeiro com os meus filhos. As pessoas vão te trair, filho, mas isso não tem a ver contigo, tem a ver com elas, porque elas só vão dar para você aquilo que elas têm, e você vai dar para elas aquilo que você carrega, filho. Por isso se alimenta de Jesus, filho, porque quem se alimenta de Jesus só vai conseguir dar farinha, nunca vai trazer ervas silvestres. Quem se alimenta de Jesus, filho, não vai matar ninguém, vai ser firme, muitas vezes vai ser duro. E a dureza que muitas vezes a gente fala, as pessoas milindradas ficam aborrecidas e vão embora, porque elas não querem tratamento, elas querem escutar o que Paulo escreve à igreja, a Timóteo, que elas sentem coceira nos ouvidos para ensinos enganadores. Coloca para mim 2 Timóteo 4. Tem muita gente que está com morte na panela, porque quer escutar essas porcarias aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eles não vão querer escutar a verdade. Eles vão querer vir para a igreja para dizer que eles vão voar igual foguete. Vai chegar aqui: eu sei fazer. Vou falar uma coisa para vocês de verdade: eu sei fazer. É a fé, tem que ter fé. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Combina não, mas... Eu sou vendedor. Eu sei fazer. Deus te trouxe aqui para voar igual águia. Deus te trouxe. Eu sei fazer. Só que isso não traz arrependimento para ninguém. O evangelho, água com açúcar, barato, que vende em qualquer esquina. Um evangelho que qualquer lugar que tu passa é uma água suja, é uma morte dentro de uma panela. E quando vem as adversidades da vida, você não tem para onde correr, porque quem não tem alimento sólido, quem não tem conteúdo dentro de si, no primeira luta é destruído.
Mas quando você tem uma casa construída na rocha, que é a palavra de Deus, quando ela penetra no teu ser, e os ventos, a Bíblia diz que os dias maus são para... Você conhece a Bíblia, os dias maus são para... Os dias maus chegam para você e chegam para mim. Mas quando os dias maus chegam, sabe o que a minha Bíblia me ensina, o que eu faço? Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus, porque a minha palavra, a palavra do meu Deus, diz para mim que eu sou mais do que vencedor. E essa luta que eu estou enfrentando não vai me destruir, porque aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para terminar. Esse vento pode até fazer barulho, mas não vai me destruir. Glorifica o Senhor. Virá um tempo, e esse tempo é agora, em que não suportarão, não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias. Coloca a versão NTLH, vai ficar mais tranquilo, você vai entender tudo. Olha o que diz: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, não vão dar atenção, mas seguirão os seus próprios e arranjarão para si mesmas uma porção de... que vão dizer a elas o que elas querem. A Bíblia é linda. Isso foi escrito há muitos anos atrás. Parece que foi escrito ontem. Parece que foi escrito ontem. Hoje as pessoas, hoje tem igreja para tudo que é gosto. Se você não está feliz aqui, tem uma outra ali na esquina que é melhor, tem uma outra ali mais à frente que é melhor, tem uma outra ali na frente. Tem gosto para tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e eu não falo dessa igreja, eu falo de igrejas que são levantadas por Deus, e que homens estão dispostos a pregar o evangelho genuíno, independente do que vão pensar a respeito dele. Palavras como essa não traz multidão. Palavras como essa, pelo contrário, traz um desconforto dentro de si. Palavras como essa sacode você por dentro para você refletir sobre as suas atitudes. Eu costumo dizer que um culto bom não é aquele culto que a gente sai empolgado com o pregador, mas a gente tem que sair triste com a gente mesmo. Culto bom é quando você sai da igreja dizendo: caramba, como eu tenho que mudar. Esse é um culto bom. Se você sair daqui feliz comigo, não adiantou nada. Mas se você sair daqui triste com você mesmo, o culto foi maravilhoso. Porque o verdadeiro culto é aquele que a palavra entra, e a Bíblia diz que ela vai rasgando como uma espada. Ela vai entrando e vai perfurando e vai destruindo tudo aquilo que é ruim. Em outras palavras, a farinha, quando é colocada na morte, a morte precisa sair da panela, porque quando a farinha chega, a morte não tem como ficar no mesmo ambiente que a vida. Deixa eu te dizer mais uma coisa em nome de Jesus: não existe um lugar onde tem vida que a morte possa penetrar. Como é que aquela regra é? No mesmo espaço, dois corpos no mesmo... Como é que é? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Primeira lei de Newton, meu Google ali. Isso é fenômeno. Se quer saber alguma coisa, pergunta aquele rapaz ali. O pastor sempre passou raspando. Sempre na prova final, mas tudo estava certo. Mas na matemática, aí eu tiro onda. Aí esquece. Na matemática eu era bom. Amém? Ninguém é bom em tudo, não é verdade? Olha a modéstia aqui do pastor. Mas... voltando para a panela, o que eu acho lindo no Evangelho é porque o Evangelho ele é real. Jesus é a própria palavra. E quando Jesus entra na vida de uma pessoa, essa pessoa não pode continuar sendo a mesma. Quando a gente está com um problema interno, a gente sempre vai querer colocar a culpa em alguém. As nossas mazelas, as nossas dores, tem que sempre ter alguém culpado. Nunca somos nós. A tua vida está ruim porque o teu patrão não te dá uma oportunidade. O teu casamento é ruim porque a tua mulher não te valoriza. O teu casamento é ruim porque o teu marido não valoriza você. Sempre tem um culpado. O dia que nós assumirmos a culpa e dissermos: ei, o culpado sou eu. O culpado sou eu. Eu sou o culpado por tudo isso que está acontecendo. Porque eu permiti, através das capas da religiosidade, trazer morte para dentro da minha panela. Eu permiti que as ervas silvestres entrassem dentro da minha casa, e essas ervas estão destruindo o meu casamento. E só existe uma pessoa para tirar a morte dentro da panela. É o próprio profeta Eliseu, que teve que pegar a farinha e lançar dentro dela.
A farinha não chega sozinha na panela, tem que ter alguém para lançar a farinha dentro da panela, para que a morte possa sair batida. Deus quer mudar a tua história de vida, mas é necessário que você dê um passo de fé e você tome decisões e atitudes que possa mudar e tirar a morte dentro da tua casa e trazer a vida de verdade para dentro do teu lar. Existem pessoas que moram em palácios aqui na Barra da Tijuca e que são infelizes, porque moram em mansões, mas nunca tiveram um lar. Existem outros que moram num cubículo, mas quando tu entra dentro da casa dele, aquilo literalmente é um lar. Lar é lugar de descanso, é lugar de refrigério. A Bíblia chega ao ponto de dizer que é melhor morar debaixo de um eirado do que numa casa ampla com uma mulher rixosa. Porque a felicidade do ser humano não está no lugar onde ele mora, mas está quem ele é. Porque a felicidade ela não vem na minha casa, eu sou a própria felicidade no meu lar. E quando eu piso naquele lugar, independente se tinha morte ou não, quando a farinha chega, a morte tem que ir embora, a felicidade impera. Glorifica o Senhor. Só para recapitular: panela, capa, erva, morte e farinha. Os 5 ingredientes. Só pode entrar na panela aquilo que você coloca dentro dela. A erva silvestre não pulou lá dentro sozinho. Foi um dos filhos do profeta que pegou a morte e jogou dentro da panela. Você consegue me entender nessa noite? Tem muitas situações de morte na tua vida que ela não chegou de repente, foi você que colocou ela lá dentro. Tem muita gente que hoje vive infelicidade no casamento porque permitiu adulterar. E o mundo espiritual ele é feito de legalidade. A Bíblia chega ao ponto de dizer que maldição sem causa não tem pouso. Se você é uma pessoa posicionada em Deus, pode botar um trabalho na porta da tua casa. Todo trabalho que fizer só vão gastar dinheiro, não vai dar em nada. Mas quando você não é uma pessoa posicionada em Deus, no mundo espiritual, o inimigo não precisa nem pedir permissão a Deus. Eu amo o livro de Jó, porque a Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro e se desviava do mal. Todo homem, toda mulher que é reto, íntegro e se desvia do mal, Satanás tem que ir até o Senhor para pedir permissão para tocar na vida dele. Mas quando a pessoa não é reta, não é íntegra, não se desvia do mal, Satanás não precisa nem ir até o Senhor, porque no mundo espiritual você dá legalidade para que ele vá lá e toque nas áreas que ele quer tocar na tua vida. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que fechar as brechas. Eu queria que você tentasse imaginar o mundo espiritual, e já estou fechando. Eu queria que você tentasse, a Bíblia diz que ao nosso redor está cheio de anjos nos guardando. Imagina eu aqui, está cheio de anjos ao meu redor, um agarradinho no outro, coladinho, não passa ninguém, uma muralha de fogo. Só que quando no mundo espiritual eu dou legalidade em alguma coisa, o que acontece? Um desses anjinhos faz assim, ó, e fica um buraquinho entre os dois. É por ali que ele entra. E ele entra, e ele no primeiro momento, quando ele entra, ele não destrói. Ele só joga uma erva daninha, só uma erva silvestre. Ele joga a morte dentro da tua casa, porque naturalmente você vai se envenenando com aquilo que entra na tua vida. E quando esse veneno vai te contaminando por completo, quando você está completamente contaminado, é a hora que a morte chega e bate na tua porta. E a pior morte que existe não é a morte física. A pior morte que existe é a morte espiritual. É um homem que tem a aparência de que está vivo, como diz lá em Apocalipse, mas ele está morto por dentro. Você está aí comigo? A pior coisa que tem é uma pessoa ter a aparência de que vive, mas está morto. Eu não sei se você consegue ver, mas tem pessoas que às vezes andam perto da gente, que você olha para ela, você vê que o brilho de Cristo foi apagado na vida dela. Quem já percebeu isso aí? Fala a verdade. Tem pessoas que eu amo dentro dessa casa, que eu olho para elas, eu vejo que o brilho de Cristo está apagado na vida delas. Porque agora elas só estão preocupadas com o problema e elas querem culpar alguém pelos problemas que elas vivem, ao invés de assumirem os seus problemas e resolverem os seus BOs. E quando o brilho de Cristo sai da nossa vida, nós deixamos de ser luz para aqueles que nós precisamos iluminar.
A Bíblia diz que a luz, ela dissipa as trevas, mas como vai dissipar as trevas se você próprio deixou de apagar, deixou que a luz que você carregava fosse apagada dentro de você? Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. O mesmo Jesus que morreu há 2000 anos atrás, ele continua vivo, porque ele ressuscitou o terceiro dia. E ele veio para reacender aquilo que um dia foi aceso dentro de nós. Eu acredito que por mais que a morte possa bater na nossa porta, na hora que Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele traz de volta a vida de Deus sobre nós. E nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar que as áreas da sua vida que estavam mortas, que sejam ressuscitadas pelo Senhor nesta noite. Eu quero profetizar que aquilo que aparentemente era morte sobre a tua vida, que o Senhor essa noite vai trazer vida de volta para você. Por mais que você mesmo tenha semeado ervas daninhas, ervas silvestres para dentro da tua casa, eu profetizo que a farinha, o pão vivo que desceu do céu vai entrar dentro da tua casa e vai tirar a morte que estava na tua panela. O Senhor te abençoe nesse dia. Fica de pé, por favor. Eu não sei em que área da sua vida a morte em algum momento entrou. Eu não sei em que área da sua vida, talvez você tenha ido lá fora, tenha colhido a morte, tenha trazido para dentro da tua casa. Mas uma coisa eu tenho certeza: da mesma forma que a morte chegou na tua vida, é a mesma forma que ela vai sair de você. Que o Senhor essa noite traga a farinha, o trigo, o pão vivo que desceu do céu. Que esse Jesus que eu estou te anunciando nessa noite possa entrar na tua panela e jogar fora tudo aquilo que aparentemente era morte. Se essa palavra que foi liberada hoje desse altar faz sentido para você, você que está ouvindo pela internet, você que está aqui, se você entendeu que foi com você que Jesus falou essa noite, se você nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo, hoje é uma oportunidade de você mudar a sua história de vida. Pastor, como é que é isso? Eu não estou te convidando para fazer parte de uma igreja. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma religião, porque eu não acredito na religião. Eu estou te chamando para convidar Jesus Cristo para entrar na tua panela, assim como a farinha que aquele profeta colocou dentro da panela. Se você entende dessa forma, hoje é uma oportunidade que o Senhor está te dando para você mudar não só a tua história de vida, mas também a história de vida de toda a sua família. O dia que eu decidi mudar, preste atenção, toda a minha família foi impactada por causa de uma decisão minha. Quando eu decidi mudar, aparentemente eu perdi muitas coisas, mas quando eu olho para trás eu percebo que eu nada perdi, eu só ganhei. Porque quem anda com Jesus nunca perde, só ganha. Se você entendeu nessa noite que é com você que Jesus está falando, enquanto meu querido Gil vai tocando o teclado ali, cantando uma canção, eu quero te convidar, eu quero que você seja homem, ou se você é mulher, que seja homem e mulher suficiente para ter coragem de sair da onde você está e vir aqui à frente que eu quero orar por você. Eu não quero expor você, mas eu quero que você tome uma decisão, porque a Bíblia diz que a nossa vida é pautada em cima de decisões. Não tenha vergonha. Um dia todos que aqui estão tomaram essa decisão, e foi a melhor. Eu um dia tomei essa decisão e vim na frente. Foi a maior decisão da minha vida. Aquele dia Jesus Cristo mudou a minha história de vida. Jesus mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Enquanto o Gil vai tocando, eu quero te convidar, saia do seu lugar em nome de Jesus e venha aqui à frente. Se tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor, por algum motivo, decepção, às vezes você está até dentro da igreja, até dentro da Belém, mas você deixou alguma semente de amargura entrar no teu coração. Eu te peço nessa noite, joga por terra toda a soberba e toda a vaidade que você carrega. Se desarma por completo e vem aqui na frente se reconciliar com Cristo, não é comigo.
Se você entende que é com você, saia do teu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Pai, eu quero entregar cada uma dessas vidinhas nas tuas mãos. Eu quero te agradecer por cada um deles, Deus. Não sabemos a história, mas a tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Tudo o que eles estão vivendo, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. A minha oração junto com a tua igreja essa noite é: tira toda a morte da panela, Pai, e traz a tua vida, o zoe de Deus, sobre a vida deles. Abençoamos os teus filhos com toda sorte de bênçãos e declaramos na autoridade do nome de Jesus que eles vão viver os melhores dias da sua história. Nós profetizamos dias incríveis, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Escreve o nome deles no livro da vida e lança por terra todo o edito de dívida, Pai, porque a tua palavra diz que ela já foi paga na cruz do Calvário. Nós assim tomamos posse dessa palavra e abençoamos cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem uma família aí que ama vocês. Amém. Glória a Deus.